Olá, fashionistas! Eu me chamo Daniele Pérez. Sejam bem-vindos ao canal da Fashion Academy. Aqui a gente fala de moda de forma prática, criativa e, claro, com propósito. Hoje é dia de modelagem. Eu sei que parte de vocês ama, parte odeia, tá tudo bem. Mas, como sempre, eu vou estar ensinando aqui de forma leve, descomplicada, tá? Você vai sair daqui aprendendo sim a fazer modelagem. Nosso modelo de hoje vai ser um vestido tubinho com drapeado. Então a gente vai aprender aqui a fazer o tubinho, a base dele no tomara que caia, e vamos fazer o drapeado na mulagem hoje, tá? Então você vai ter essas duas experiências, tanto a modelagem plana do tubinho como a modelagem na mulagem com o drapeado, tá? Então aqui a gente vai estar fazendo a parte do corpinho separado da saia, tá bom? Que aqui eu já deixei até o desenho com a abertura, o croquis com a abertura, porque é assim, é esse caimento que eu quero dar no vestido, tá? Não quero aquele tubinho justo, quero a aberturinha. E o meu forro, a minha base vai estar acompanhando essa abertura. Então, segundo passo que eu preciso interpretar aqui, é um tomara que caia. Não tenho alça para sustentar esse vestido, então isso já é um ponto de estrutura que eu vou precisar dar aqui. E outra coisa, né, decote quando é assim muito aberto, eu tenho certeza, e você já pode anotar aí essa certeza para as próximas vezes, de que vai precisar de pence, senão fica aquele decote abrindo, né, com um voluminho aqui, justamente porque a gente não fechou. Então grava, sempre que tem um decote, uma abertura perto de uma curva grande do corpo, como é aqui bem próximo ao nosso seio, né, o volume do nosso seio, você vai precisar colocar pence, senão vai ficar com aquela sobra de tecido. É a mesma coisa no decote V. O decote V, quando você vê ele passando aqui acima do busto, ele vai precisar, tá, de uma pence, porque senão justamente fica sobrando tecido. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer então um recorte princesa, tá? Que é aquele recorte, no caso, que passa aqui em cima do busto. Meu busto estaria vindo aqui mais ou menos assim, tá? Temos um busto grande. E aí a gente vai fazer esse recorte justamente por quê? Porque eu preciso colocar aqui uma pence, ó. Na minha modelagem aqui vai ter uma pence, tá? Como também a gente vai estar colocando a pence que vem lá da cava, porque isso também dá sobra de tecido bem aqui em cima. Deixa eu dar um zoom para vocês poderem me acompanhar melhor. Ó, tá vendo? Então aqui, eu já sei que eu vou precisar de uma pence de 2 centímetros. A gente vai fazer um quarto do corpo, tá? Então aqui eu tô mostrando dos dois lados. E vou precisar também da pence que vem lá da cava, porque isso também dá ajuste mesmo no tomara que caia. E aqui, ó, eu já sei que eu preciso também da minha pence de cintura, porque eu quero isso aqui bem marcadinho. E eu ainda vou fazer, ó, a pence abaixo do busto, porque aqui, ó, sempre sobra. Entendemos? Parece complicado, mas não é não, tá? Por enquanto é só rabisco pra gente poder entender. Sempre que você fizer uma modelagem, você precisa entender isso primeiro, tá? Interpretar a sua modelagem. E a saia mais simples, eu não vou fazer nenhum recorte aqui, eu vou fazer aqui, ó, uma pence invisível. Também para poder estar acompanhando essa cintura mais fininha. Nas costas eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, uma coisa das costas. Deixa eu fazer aqui um desenho rapidinho, que a gente vai ter umas costas aqui assim reta também, tá? Com um zíper aqui no meio. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente fala das costas, lembra do que eu falei aqui com vocês do volume do seio? Sempre que a gente passa, tá? Por onde tem volume, sobra tecido. Então a gente precisa pensar também, imaginar aqui as nossas costas, onde tem aqui a nossa lombar, que é geralmente aqui assim, mais ou menos isso, vai ter uma sobra de tecido, tá? Porque justamente faz aquela curvinha aqui, ó, do corpo. Aqui seria o bumbum, ó, aqui é o bumbum, aqui é a cintura. A gente tem justamente essa curvinha aqui. E isso também é volume de tecido, então isso também dá sobra de tecido, tá? Então eu preciso fazer uma pence justamente nessa alturinha aqui, pra tirar o excesso de tecido. E aí, ó, eu faço aqui uns 2 centímetros, que já é o suficiente, ó. Isso aqui vai virar uma pence.
volume vai todo embora. E aí eu vou ter uma modelagem perfeita aqui para as minhas costas, tá? E o essencial, nossas medidas, tá? Vou deixar aí na tela todas as medidas que eu utilizei para estar fazendo essa modelagem plana. Então, para iniciar o nosso corpinho, a gente vai pegar a nossa maior circunferência, que aqui no meu caso, meu busto é maior que minha cintura. Então, o meu busto é a minha maior circunferência. E ele, eu vou estar dividindo aqui, ó, meu busto é 88. Vou estar dividindo por 4, ok? Depois eu vou pegar a minha altura do corpinho, que no meu caso aqui é 44. Tá? 44 centímetros de altura. Minha altura eu não divido, só divido mesmo a minha maior circunferência. Então, o meu retângulo vai ser, ó, 44 centímetros por... Vamos ver aqui quanto que é 88 dividido por 4. 88 dividido por 4, 22 por 22, tá? Depois que eu coloquei isso aqui no meu papel pardo, eu vou fechar o meu retângulo. Aqui também 22 e aqui também 44. Combinado? Vamos lá, então. Depois que eu fiz o meu retângulo, eu vou colocar as minhas alturas, tá? Então, a linha de baixo aqui do meu retângulo, deixa eu abaixar aqui para mostrar para vocês. Essa linha aqui, que fecha o retângulo, é a minha cintura. Então, ela eu não preciso marcar a altura. A linha lá de cima é como se fosse o nosso ombro, tá? Então, é outra coisa que a gente não tira a altura para colocar. O que a gente vai estar colocando aqui de altura? A altura da cava, a altura do busto, ok? Somente isso. Então, eu vou começar aqui pegando a minha altura do busto, que no meu caso é 27. Vamos colocar a nossa altura do busto, tá? Sempre que eu coloco, a minha fita fica lá no início do retângulo e eu desço. Então, eu tenho aqui, ó, 27. Da mesma forma, marco mais de um pontinho para minha linha ficar reta. E 27, a altura do meu busto. Já traço aqui minha linha reta. Coloco aqui que é o busto. E agora falta a minha linha da cava. Como é que eu faço se eu não tirei minha altura da cava? Você vai pegar a sua altura do corpinho, que no nosso caso, lembra, eu coloquei aqui 44 centímetros de altura. Vou pegar esse valor e dividir ao meio. É uma conta padrão que a gente... é mais fácil, tá, de achar a nossa cava. Porque geralmente quando a gente vai colocar a fita lá no corpo, na altura da cava, fica meio incerto da gente saber. E agora? Qual que é, onde seria o certo da minha linha da cava? Então é muito mais fácil a gente pegar a altura da cintura e dividir ao meio. No nosso corpo fica bem parecido e dá bem certinho. Então 44 dividido por 2, 22. Então a altura da minha cava, ó, vai ser 22. Nesse caso, como é um tomara que caia, a gente não precisa, né, da altura da cava, porque a gente não vai ter esse contorninho que a cava tem. Mas ainda assim vou colocar, porque aí vocês já entendem, né, uma base completa do corpinho. Já vou traçar aqui também. E aqui é a nossa cava. Então, ó, para achar a altura da cava, ó, para achar a altura da cava, a gente pega a altura da cintura e divide por 2. E aí a gente tem o resultado da nossa altura da cava, ok? Prático. Isso é tudo conta padrão. Conta padrão você anota, que significa que você sempre vai estar utilizando essa conta nas modelagens que você for fazer, beleza? Vamos continuar então. Coloquei a altura do meu busto, da minha cava. O que eu já vou aproveitar para colocar é a altura do meu decote também, tá? Lembrei que eu tenho aqui, claro, a altura do decote, então já vou estar acrescentando. No meu caso, a altura do decote é 16, então ela vai ficar aqui um pouquinho acima.
Começamos pelo pescoço. O pescoço, você pode fazer uma continha também, mas eu sempre coloco o número padrão porque não interfere em muita coisa, ainda mais que isso aqui é um tomara que caia, tá? Como é que você faz? Você pega lá a sua medida de circunferência de pescoço. Circunferência de pescoço. Geralmente é 40 e pouco. E você vai dividir por 6 e vai ter seu resultado, tá? E aí esse valor que geralmente dá 6, 6,5, 7 centímetros é o que você vai estar colocando ali. Eu não vou fazer conta, tá bom? Porque como eu não vou usar, eu só vou mostrar pra vocês aqui como é que faz. Eu vou estar colocando ali em cima, então, 7 centímetros de largura. Puxei pra cá pra vocês poderem entender melhor, tá? Então daqui pra lá, ó, fitinha encostadinha. Pra lá, coloquei 7 centímetros. E agora, desse ponto pra lá é que eu vou acrescentar o valor do meu ombro, que aqui no meu caso é 11 centímetros de largura, ok? E aí eu vou ver quanto deu aqui, ó. Deu 18. E aí esse valor eu vou estar colocando aqui na minha cava também, ó. 18. Vou esquadrar aqui uma linha, ó, ligando os dois pontos. Coloquei aqui a minha linha da cava, ó. Eu divido ela ao meio. E aí aqui, mais uma vez, temos uma numeração padrão. Lembrando que tudo que é padrão você anota no seu caderno, que significa que provavelmente você vai estar sempre utilizando. Vou entrar aqui, ó, 1 centímetro. Isso aqui é só para me ajudar a fazer curva, tá? Não tem um motivo, é só para me ajudar a posicionar aqui a minha curva francesa. Então, quer dizer que minha régua vai bater aqui em cima, ó. E aí a curvinha dela vai bater aqui na nossa marcação de 1 centímetro, tá bom? E aí você só presta atenção pra ficar bem certinho. Aqui eu ainda vou descer um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais no caso. Pronto. Então, vou pegar aqui o valor do meu entreceio. Meu entreceio, cadê? Meu entreceio é 19 e eu vou dividir ele por 2, porque lembra que a gente está usando 1/4 do nosso corpo? O entreceio fica só na parte da frente do nosso corpo. Então, por isso que a gente divide ele por 2. No meu caso, vai ficar 9,5. Isso é mais uma continha padrão, então você anota o entreceio. A gente divide por 2, ok? Continha padrão, anota aí. 2, vou aqui na minha linha do busto. E vou colocar, então, esse valor de 9,5, ó. E na minha cintura, vou fazer a mesma coisa, tá? Colocar aqui o valor de 9,5, ó, na minha linha da cintura. Coloquei, vou esquadrar uma linha. Isso aqui já vai ser a nossa linha, tá? Da pence de cintura. Então, a gente já tá até finalizando aqui a parte do nosso corpinho. Agora, ó, vou colocar minha régua em diagonal. Indo lá onde faz a curvinha aqui da cava. E vou traçar aqui, ó. Mais uma linha. Isso aqui vai ser a nossa pence de cava. E aí eu posso aqui continuar esquadrando a linha da nossa pence de cintura pra cima, porque aí a gente já vai ter a linha da nossa pence de decote. Lembra que eu coloquei como largura do meu retângulo 1/4 do meu busto? Então, você vai aprender agora a fazer uma pence sob medida, tá? E claro, a gente usa ela quando fizer uma modelagem sob medida, que aí fica ainda mais certinho, o caimento fica mais bonito no corpo
E, né, a pence, claro, foi feito para aquela pessoa. Você pode até gerar ainda mais valor no seu produto, dizendo que realmente tudo é feito sob medida, porque é. Então, como é que a gente faz essa pence sob medida? Você vai pegar 1/4 do seu busto, que aqui no meu caso foi 22. Então, deixa eu colocar aqui para vocês mais uma continha padrão, tá? Vocês vão anotar e vão poder fazer isso com todas as clientes de vocês, tá? 1/4 do seu busto menos 1/4 da sua cintura. E aí você vai ter o valor da sua pence sob medida. Perfeito, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se funciona. 1/4 do meu busto é 22. E aí eu vou dividir, não, vou tirar 17,5, que é 1/4 da minha cintura, que dá 4,5. Então aqui no meu caso, 4,5 é o valor da minha pence sob medida. O que eu gosto de fazer para cinturar ainda mais, eu gosto de colocar pro lado de cá, que é o lado do meio aqui da blusa, você nunca coloca mais que 3 centímetros, tá? Então aqui eu vou estar colocando, cadê minha fita? Então aqui eu vou estar colocando, ó, 2 centímetros. E aí sobra 2,5. Vou colocar 2,5 pra cá. Eu gosto de deixar esse lado maior, justamente com valor maior da pence, justamente porque aqui é a nossa cintura. Então eu vou estar puxando essa cintura ainda mais pra dentro e deixando o modelo mais acinturado, né? A maioria dos clientes gostam de quando a modelagem fica seguindo certinho a curva, né, da nossa cintura. Isso valoriza muito o biotipo da maioria das clientes, tá? Então você pode fazer dessa forma. Quando for colocar sua pence sob medida, nunca coloca mais que 3 centímetros pra cá, ok? E aí você deixa um valor maior pro lado que tá a sua cintura, tá bom? Então fiz isso, eu só vou ligar lá em cima, ó, a minha pence. Liguei e liguei. Foi. Temos aqui então a nossa pence sob medida. O que mais que eu gosto de fazer nessa pence? Eu vou aqui onde tá o meio dela. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ó. Aqui é o meu bico do seio, tá? Que foi onde a gente marcou o entre-seio. Eu tirei a medida do raio do busto, você vai ver aí também, né? Você deve ter tirado para me acompanhar. Cadê o meu raio do busto? O meu raio do busto é 8. E aí aqui, ó, eu vou segurar minha fita só para fazer esse contorno, marcando os 8 centímetros do raio. Isso aqui significa que meu seio tá batendo até aqui. 8 centímetros também. E 8. Então, ó, isso aqui é o volume do meu seio. Volume do meu seio. E aí aqui nessa altura mesmo, ó, onde tá batendo o meu seio, significa que tem volume. E o que eu faço? Onde tem volume, eu coloco uma pence. Então, para deixar ainda mais certinho no seu modelo, você vai estar saindo aqui, ó, meio centímetro, tá? Parece pouca coisa, mas isso aqui faz muita diferença. Você pode até colocar 1. Vou colocar meio centímetro, meio pra cá, meio pra cá. E aí o que eu faço? Eu vou fechar isso também, ó. Essa pontinha que eu saí, eu ligo lá em cima. Essa pontinha que eu saí, eu ligo lá em cima. Essa pontinha, eu ligo aqui embaixo agora. E essa, eu ligo aqui embaixo agora. Foi? Tudo isso aqui vai sumir na hora de cortar a sua modelagem, tá? E tudo isso é para deixar a sua modelagem ainda mais efetiva, para você não precisar ficar ajustando o tecido toda hora e acabar correndo o risco, né, de estragar o seu tecido, dar um tecido puído para sua cliente, né? Ninguém quer isso. Então tudo isso é uma forma
simples de deixar a modelagem já perfeita para o corpo da sua cliente. Agora vamos lá. Aqui eu vou usar um valor padrão de pence de cava, tá? Então a gente vai usar 2 centímetros, o que significa que eu vou colocar 1 centímetro para cada lado, tá? Viro a minha fita, coloco, ó, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá e vou fechar essa pence. Tudo, tá? Todas as pences, a gente sempre faz ela encontrando aqui no ápice do busto, porque é onde tá, né, o nosso volume. Foi? E agora aqui no nosso decote eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar 1 centímetro para cada lado, ó, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá. Você pode colocar meio centímetro também, tá? Dependendo da circunferência do seu busto, mas 2 centímetros é um valor padrão também, beleza? Então temos aqui já a nossa base, tá tudo pronto, olha isso, tá? E aí o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente vai fazer aqui agora é que você vê que tudo se encontrando aqui fica com bico, tá? E aí na hora de cortar a gente vai só deixar isso aqui um pouquinho mais arredondado. Isso aqui também a gente vai, ó, suavizar. O outro lado também, mas mais nada, tudo feito. Estou aqui com as minhas costas, tá? Repliquei tudo que eu fiz na frente. Mesma coisa, ok? Vamos lá. Eu já vou começar aqui descendo um pouquinho esse decote. Por quê? O decote da frente a gente viu que é bem retão, para dar aquele conforto para minha cliente. E a única coisa que eu vou fazer é aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ó, essa parte aqui vai ser, ó, a minha lateral da cintura, tá bom? E o meio lá da folha vai ser o centro das minhas costas. Então você vê aqui que o decote da frente das costas tá batendo, precisa bater essa lateral, senão na hora da costura vai dar errado, não vai casar. E aí a única coisa que eu vou fazer é pegar a minha curva francesa e dar uma arredondada nas costas. Eu acho que fica bem mais bonito, mais delicado, então eu vou estar descendo aqui um pouquinho, vai dar ali 1 centímetro, tá? Que eu vou descer no meio das costas, só para dar essa funiladinha e dar esse caimento mais bonito nas costas do vestido, tá? Aqui a outra modificação que a gente vai fazer é aqui na linha da cintura, que a gente vai tirar pence normal para poder cinturar igual a gente fez na frente. E vamos estar tirando também aquela pencezinha que eu falei que vem aqui atravessando o molde para poder tirar aquele empapado que fica no tecido, beleza? Como é que a gente tira isso? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Você vai ver aí na sua altura... Opa, tremi tudo. Você vai ver aí na sua altura, ó, da cintura, das costas, que vai dar um valor diferente. Geralmente dá, tá? Na maioria dos casos. Dá essa diferença de valor, ok? Então você vai ver que minha altura da frente era 44, minha altura das costas é 41. Então tem aqui 3 centímetros de diferença, é justamente esses 3 centímetros que eu vou estar tirando aqui nas minhas costas, tá? Eu poderia fazer diretamente aqui na minha linha da cintura, mas eu não gosto, tá? Você pode fazer. Eu prefiro fazer ela aqui um pouquinho acima. E eu vou estar tirando esse volume só um pouquinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o tanto que eu subi aqui, ó. Subi só 2 centímetros, ok? E aí aqui eu vou estar marcando, ó, no meu caso foram 3 centímetros, né, que eu vou estar colocando. Vou estar marcando aqui 1 centímetro, porque eu prefiro evitar mexer ao máximo nessa linha da cintura. Então, quanto mais próximo eu tô da linha da cintura, mais eu vou mexer nela, tá? Então, eu vou colocar aqui 1 centímetro para baixo e os outros 2 centímetros eu vou colocar aqui pra cima. E eu vou fechar aqui essa pence, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Vou ligar aqui. E vou ligar aqui também. Foi? Então, tudo isso aqui, ó, eu vou tirar. E aí, da mesma forma que na frente, vou marcar aqui como se tivesse um entreceio, só pra ficar centralizado na minha modelagem. Então, nesse caso, vai ser daqui pra cá. Ó. 9,5.
9,5. Tô colocando aqui a metade do meu entreceio, só pra ter uma base pra minha pence. E aí nas costas eu já não vejo, tá, o porquê de fazer a pence sob medida. Eu faço aquela pencezinha normal mesmo, porque eu acho que a gente deve acinturar mais nessa parte do busto, na frente do corpo. E aqui a pence comum super funciona, então eu não vejo por que fazer. Como é que a gente vai fazer a pence comum? Eu sei que a minha cintura é 17,5. E aí eu vou somar aqui, ó, 17,5 mais 3 centímetros, que é o valor padrão da cintura, dá 20,5. Então aqui na minha cintura, ó, vou marcar esses 20,5. Ó, marquei. Já vou ligar aqui, ó, lá na altura do meu busto. Marquei. E aqui eu já coloco a minha pence de 3 centímetros, 1,5 para cada lado. Aqui é comum, então isso aqui é uma medida padrão, os 3 centímetros de pence, tá? Que você pode estar anotando aí para usar nas suas modelagens. Foi? Então, é isso. Aqui você pode tanto usar ele inteiro, como usar ele separado, tá? Porque se você for colocar uma barbatana, se você for colocar, precisar ajustar aqui em cima, você pode estar ajustando com tranquilidade, sem dar defeito aí na sua modelagem. Então eu vou fazer separado, é o costume aqui do ateliê, mas você pode fazer isso aqui como se fosse uma peça só e só fechar essas pences, ok? Aqui é o meu meio. Meio das costas. Aqui eu só mudei, tá, esses 20 centímetros que eu coloquei pro outro lado, porque esse aqui é o meu meio, tá? Os 20 centímetros que a gente tira, tá aqui na nossa lateral. Então aqui é a lateral. Aqui nas costas eu vou começar fechando a pence, ó. Só juntar um com o outro, você pode abrir ela e colar também, não tem problema. Vou só botar aqui um durex. Foi. E aí aqui, ó, você já vai ver que vai dar uma diferencinha aqui, ó. Você precisa deixar isso retinho. Que você vai ver que quando eu cortei, pra ele ficar retinho, ficou uma sobrinha para um lado. É assim mesmo, tá bom? Na hora de você fazer, você pode colocar uma régua, só para deixar tudo bem certinho. Agora aqui no meio, você pode primeiro fechar a sua pence, porque você vai ver que ela também vai dar um defeito. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um zoom. Ó. Que desencontra aqui um do outro. Ó, desencontrou? Então isso aqui você também precisa ajeitar, tá? Por isso que antes de cortar, tirar excesso, a gente sempre alinha as nossas pences para não dar defeito lá na hora da gente costurar o nosso modelo. E aí como é que eu faço aqui? Como é uma diferença muito maior, eu vou colocar a minha régua. Deixa eu virar assim que eu acho que vai dar pra vocês verem como é que eu tô fazendo. Ó, boto em uma ponta, boto em outra, tá vendo? Botei bem aqui na ponta. Ó, botei aqui no início e tô ligando aqui nessa ponta, tá vendo? Aí agora sim, eu posso traçar. E a minha modelagem vai ficar retinha. E na hora de cortar, ó, eu já vou cortar isso aqui nessa marcação que eu fiz. Foi? Pronto. Você vai ver que deu esse biquinho. Esse biquinho é justamente a diferença, tá, da modelagem que tava dando. Então você não corta isso aqui, você deixa assim. E aí aqui eu já posso destacar a minha modelagem, ó.
Tira essa pence do meio. Foi. E aí você viu que eu coloquei esse unzinho aqui com a marcação só para poder se encontrar na hora de eu cortar o tecido e eu saber que essas partes aqui são a número 1, na hora de costurar não ficar confusa. De qualquer forma, eu vou colocar aqui que isso aqui é as costas, esse aqui também é as costas. E aí aqui eu já vou, ó, tirar aquele excesso do decote, aqui também. Pronto, já tenho aqui minha parte das costas certinha. E agora eu vou fazer a minha parte da frente, tá? Na frente vai ser o mesmo esquema que a gente fez aí nas costas. Só vou colocar aqui, ó, as anotações já. Aqui é o meio. Aqui eu tenho a lateral. E aí eu já vou colocar aqui, ó, essa aqui é a lateral das costas. Já vou colocar aqui, elas são número 2. Aqui o meio, então, vai ser número 3. E aqui a frente eu não preciso, porque eu vou dobrar para cortar. Pronto, perfeito. Vamos cortar, então. Como é que a gente faz? Antes de tudo, só vamos dar aquela fechadinha aqui pra gente já poder alinhar essa pence. Mesma coisa que a gente fez nas costas, a gente faz isso só para poder alinhar aqui. Aqui vai ser pouca coisa, mas ainda assim faz toda a diferença. Já vou cortar isso aqui. Foi. E aí eu vou abrir essa pence ao meio. Abrir. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui primeiro na minha pence de cava. Vou abrir ela sem destacar. Vejam que eu não abri pelo meio. Vou colocar aqui em cima, como se eu estivesse fechando, ó, essa pence. Cadê meu durex? Opa. Foi. Na do busto, o que eu vou fazer antes de destacar ela, tá? Não faço a mesma coisa que da cava. Porque a do busto, ela vai ser uma pence invisível. Então a gente... E como ela tá vindo aqui no nosso recorte princesa, a gente não precisa esconder ela dessa forma, tá? A única coisa que eu preciso fazer aqui agora é só alinhar, tá vendo a diferença que dá? Então, mais uma vez, encosto lá em cada pontinha. Foi, agora eu vou só... Alinhei tudo, vou só cortar. Aqui embaixo, hoje eu vou aproveitar para tirar o excesso da pence. Aqui a mesma coisa. E aqui em cima eu também vou tirar os excessos. Estamos aqui então com a nossa base do corpinho já pronta, ok?
um vídeo super completo de como você vai fazer para amenizar o máximo de ajuste possível para você evitar de ficar soltando costura, abre costura, aperta aqui, aperta ali, dando dor de cabeça para você. Então tudo isso aqui é para facilitar a sua vida na hora de provar na sua cliente, na hora de provar até mesmo em você, né, caso seja um vestido para você, de forma mais assertiva, ok? Então, se você é principiante, se você está começando agora na área da costura, talvez seja um pouquinho mais avançado para você, mas ainda assim não desiste, continua assistindo, continua praticando, anota todas essas continhas padrões que eu te mandei, que eu anotei aqui para vocês no caso, deixe um caderno separado, porque tudo isso você vai utilizar nas próximas modelagens que você fizer. Tudo que é padrão, a gente reutiliza, só as continhas que são feitas sob medida que a gente vai aí mudando de acordo com o biotipo, de acordo com a medida da pessoa que você está fazendo. Então na próxima aula a gente se encontra para entender um pouquinho mais sobre a modelagem da saia desse vestido e o drapeado. Vamos fazer as duas coisas de uma vez só. Espero por vocês. Curte, comenta, bota aí a sua dúvida para eu poder te auxiliar nesse momento de desenvolvimento de modelagem e também se inscreva no nosso canal, nos acompanhe e até a próxima.